Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que me assiste, que me acompanha. Está começando mais um quadro aqui no canal, que é Conhecendo a Bíblia e os seus personagens que nela há. Antes de adentrarmos no assunto de hoje, eu só gostaria de pedir um favor a cada um dos senhores. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, ou se você ainda não faz parte dessa família, aí abaixo tem um botãozinho de inscreva-se. Você pode estar clicando nele, se inscrevendo e ativando todas as notificações para que toda vez que saia um vídeo novo, você receba a notificação que saiu um vídeo novo aqui no canal. Pois toda segunda e sexta-feira tem vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu gostei, o seu comentário aí abaixo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Pois eu tenho certeza que assim como esse canal tem sido um instrumento de bênção tanto para você, será para essa pessoa a qual você vai enviar para que ela possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos aqui para o vídeo. Então, roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Bom, no dia de hoje eu vou estar falando sobre Noé. Como foi abordado no vídeo passado, eu vou deixar um card aqui, caso você não tenha assistido, ou aqui, eu vou deixar um card para que você possa assistir. No vídeo anterior, eu falei sobre Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade. Falei desde a sua criação até mesmo a queda, até onde eles erraram e Deus o expulsou do jardim do Éden, o jardim de Deus. Como nós sabemos, a história ela prossegue, ela continua. A história ela encerra-se ali em Gênesis capítulo 3, mas as gerações continuam a partir de Gênesis 4, aonde vai falar que Adão gerou Caim e Abel, depois Sete, e assim as gerações foram vindo até o dia de Noé. Mas como nós sabemos, da geração de Caim até os dias de Noé, o pecado foi se proliferando e a maldade dos seres humanos foram aumentando no decorrer dos anos que foram se passando. De tal modo, tal ponto, que Deus ele não suportava mais. Deus ele já não suportava mais o pecado que estava instaurado na humanidade. Então Deus ele disse: eu vou destruir a humanidade e também os animais, pois eu me arrependo de ter criado os seres humanos. Eu me arrependo. Mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 6:8 que Noé achou graça diante de Deus. Deus ele viu que no meio daquela maldade existia ainda um remanescente, que foi Noé e a sua família. Então ali a partir de Gênesis capítulo 6, verso 8, Deus ele vai entregar as instruções para Noé, de como ele iria construir a arca e como ele iria fazer as medidas, tudo que ele iria precisar para fazer a arca que o Senhor lhe ordenara. Então ali Deus ele começa a entregar para Noé as medidas, como ele ia cortar as madeiras, os tamanhos e os côvados, que os côvados são chamados, naquela época era chamado de côvados, mas é o tamanho, a espessura que seria cortada
ali as madeiras. Então Deus começa a entregar. Deus ele fala para ele passar betume na arca para que não possa entrar água. E Noé ele começa a construir a arca do Senhor. Nos dias de Noé, Deus ele já não falava mais com o homem, pois o homem, depois que saiu do Éden, as suas gerações posteriores não mantiveram a mesma essência de conversar com o Criador. Então nós vemos que Deus ele fala com Caim e Abel, e depois disso Deus ele só volta a falar na época e nos dias de Noé novamente. Então nós vemos que um grande período Deus ele ficou sem ter um contato com a humanidade. Então Deus ele vai e começa a falar com Noé. Deus ele passa toda a estratégia e Noé começa a construção desta arca. Nós sabemos que a história de Noé ela se inicia em Gênesis 6, do verso 8 em diante. E a história ela vai terminar em Gênesis 9, 29, aonde termina-se os dias de Noé, aonde Noé ele vai morrer. Quando Deus chama Noé, ele estava na idade de 600 anos. Então Deus ele chama para construir a arca. E Noé começa a construir a arca e começa a dizer para a humanidade que haveria um dilúvio. Haveria um dilúvio e que Deus iria destruir a terra. Mas os seres humanos não se importaram com aquilo, não ligaram. Mas Noé continuou a construir a arca que o Senhor havia lhe ordenado. Então Deus ele deu a estratégia para Noé, dizendo que Noé iria colocar de cada espécie de animal 2, um par de cada espécie dentro da arca, e que Noé deveria ajuntar alimentos para que ele pudesse sobreviver durante os dias dos dilúvios. Deus ele não disse quanto tempo iria durar o dilúvio para Noé, mas ele disse para Noé guardar mantimentos dentro da arca para que ele pudesse sobreviver. E após Noé tendo terminado a arca, ele ficou ali durante 7 dias dentro da arca, até que começou então o dilúvio. Nós podemos ver que o dilúvio começa e dura 40 dias e 40 noites. E mais 150 dias para que pudesse abaixar a enchente, aonde Noé ele vai e solta um corvo, e o corvo não volta. Depois ele solta a pomba para ver, até que na terceira vez a pomba ela volta com um ramo de oliveira no seu bico preso. Então Noé sabia que já havia terra, que já não havia mais água e que ele poderia então descer. Como nós sabemos, Noé ele começou em um lugar, mas ele vai terminar a sua jornada no Monte Ararat, aonde a arca ela repousa na verdade, aonde ela para e ali ela fica e está até os dias de hoje. Se você pesquisar, eu vou colocar aqui fotos da arca no Monte Ararat para você ver. E a arca ela pousa ali, ela repousa sobre o Monte Ararat e ali ele fica. Então a Bíblia vai dizer que Noé, junto com a sua família, eles saem da arca junto com os animais, e aí então começa
novamente o processo de repovoar a terra, pois Deus havia exterminado da humanidade todos, exceto Noé e a sua família. Noé, ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e mais as suas noras, que eram as esposas dos seus filhos. Então, ali Noé, junto com a sua família, teria novamente o trabalho de repovoar a terra, e de plantar novamente as coisas. Então Noé, ele planta uma vinha, e a Bíblia vai dizer então que ele fica embriagado com isso. E um dos seus filhos, chamado Cã, vê que o seu pai está embriagado e começa a espalhar para os seus irmãos que o pai dele estava embriagado, estava nu. Ele não esconde a vergonha do seu pai. Então seus irmãos entram de costa e cobrem Noé. E quando Noé acorda, os 2 outros filhos, Sem e Jafé, conta para o seu pai o que Cã havia feito. Então Noé amaldiçoa Cã e abençoa os seus 2 outros filhos, Sem e Jafé. Então eles começam a povoar a humanidade. Eles vão, Noé envia eles e eles começam a povoar a humanidade. E essa é a história de Noé. Se você quiser se aprofundar mais, você pode ler desde Gênesis versículo 8 até Gênesis 9, aonde vai contar toda a história de Noé detalhada, e você pode acompanhar a história dele e aprender um pouco mais sobre Noé. Espero que você tenha gostado, mas antes de encerrarmos, vamos só aqui a alguns fatos curiosos. Então, vamos para os fatos curiosos. Noé, ele foi chamado com 600 anos, como eu disse neste vídeo aqui. Os seus dias de vida foram 350, pois ele começou com 600 e viveu até 950 anos. Ou seja, ele viveu aí 350 anos de vida. Essa foi o tempo de vida em que Noé viveu. O período em que o dilúvio durou. O período do dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Se você tinha alguma dúvida quantos dias o dilúvio durou, foram 40 dias e 40 noites. E mais 150 dias para que a água pudesse abaixar e tivesse terra seca. Em que monte, a arca repousou? Como eu disse, a arca ela repousou sobre o Monte Ararat. E aqui vai uma foto do Monte Ararat, onde historiadores comprovaram que a arca ela está lá até os dias de hoje, como vocês podem ver aí o que sobrou da arca, pois já tem muitos e muitos anos, então só sobrou alguns restos da arca, do que foi a arca de Noé. Algum fato curioso que você não sabia: a arca ela não tinha leme e só tinha uma janela, pois Deus havia ordenado Noé que a arca haveria somente uma janela e não teria leme. E aí você vai se perguntar, mas como que a arca foi parar no Monte Ararat? Porque Deus ele guiava a arca. Foi Deus quem conduziu a arca até que ela fosse parar aonde Deus queria que ela estivesse. Então,
Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse quadro, que vocês estejam gostando desse quadro. Se você tiver alguma dúvida, comente aí nos comentários abaixo. Se você sabia de alguma coisa, comente aí também, pois eu vou estar lendo e respondendo a cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você ainda não assistiu a última mensagem aqui do canal, eu também vou deixar um card aqui para vocês poderem assistir o vídeo de sexta-feira. Vocês podem estar assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus, assista mais um vídeo e tchau!